Está começando mais um episódio da nossa segunda temporada do Fala-se Podcast. Você já bem sabe que nós gravamos apenas 10 episódios por temporada. E nós estamos agora no terceiro episódio. Então já se inscreve aqui, tanto para você assistir aqueles que já passaram, caso você não assistiu ainda, ou a temporada anterior, quanto para assistir os que estão por vir. Porque eu vou te falar, tá incrível essa temporada, porque toda a galera que tá participando aqui, eu escolhi e planejei a dedo o tema, a pessoa que vai sentar aqui comigo e que você vai ter o prazer de ouvir a experiência, tudo que a pessoa pode contribuir aqui para a tua vida. Firmeza? Fechou? Seguinte, antes da gente começar e de eu te apresentar o nosso convidado de hoje, antes de eu apresentar para você a pauta sobre o que nós vamos falar, eu quero dizer para você que qualquer coisa linda e maravilhosa que você vê nesse estúdio aqui, os créditos são todos da Pri, da Singela Decor, porque sem ela, isso aqui não teria toda essa beleza que você tá vendo, porque ela é uma pessoa incrível. Então já dá um Google, dá um Insta, pesquisa aí, Singela Decor, e você vai conhecer uma loja incrível de decoração e uma pessoa extraordinária que pode transformar o seu ambiente. Pri, um beijo, obrigado, tá? Vamos lá então, vamos conhecer o nosso convidado de hoje, vamos conhecer a nossa conversa de hoje. E vou dizer para vocês, eu sou suspeita em falar do porquê que tá incrível isso aqui, mas já quero adiantar para vocês que a pessoa que sentou aqui é uma pessoa que vai contribuir muito para tua vida, uma pessoa extremamente experiente, empresário em diversas áreas, como por exemplo na produção de rodeios. Olha só que responsabilidade, mas também é uma grande pessoa, um ser humano incrível, um amigo maravilhoso. E eu tenho a honra de apresentar para vocês hoje Jonathan Velasco. 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 Boa noite, Cássia. Boa noite a todos. Obrigado. É um prazer para mim estar aqui hoje com você, fazer Legal. parte desse projeto, né? Que eu tenho certeza que vai ser cada vez mais lindo. Sei da importância que é esse projeto para a vida das pessoas. E para mim é uma honra estar aqui hoje, estar contribuindo de alguma forma, Que contando um legal. pouquinho sobre minha experiência, sobre minha vida e um pouco da parte empreendedorismo, enfim. Jonathan, eu fico feliz demais por você ter aceito. Achei que isso estava assim totalmente fora da minha realidade, do meu patamar, né? Conversar com um cara como você. No entanto, graças a Deus nós temos uma pessoa especial em comum, né? Sim, E no momento que eu te conheci, eu falei, cara, tem muita experiência aqui. Na verdade, antes de eu te conhecer, a sua imagem já foi pregada pra mim assim, cara, você vai adorar ele. que legal. Porque ele é um cara da estratégia, ele é um cara do planejamento, ele é um cara que realmente, enfim, sabe empreender, sabe dar bons resultados, colher bons frutos, enfim. Escutei coisas boas sobre você. E como ela nos conhece muito bem, né? Sim, Passou a conhecer você muito bem, me conhecer muito bem. Ela falou, tem certeza que a conversa de vocês vai ser boa. E aí a gente teve a oportunidade de nos conhecer na festa do rodeio aquele de dia. Colorado. Isso, aqui em Colorado. E aí eu falei, cara, beleza. Vi ali que sairia uma grande conversa entre nós dois, que seria maravilhoso conversar com você. No entanto, a gente tava numa festa. Sim. Não tinha como eu me aprofundar na tua vida e perguntar estratégia, enfim. Então, quando surgiu a segunda temporada do podcast, eu falei, eu preciso sentar com ele, preciso ouvir ele. E não só eu, né? Preciso transmitir isso pra galera. Então, é uma honra pra mim poder conversar com você, te fazer perguntas. E tenho certeza que a tua história, que a tua vida, que toda a contribuição que você tem pra dar aqui pra gente hoje vai impactar a vida de várias Com pessoas. toda certeza. Fico feliz por isso. Bom, Jonathan, então vamos lá. Por que eu te escolhi? Né? Só para contextualizar a galera, eu escolhi você para um tema que eu gosto muito, que é a relação do empresário com a vida dele, né? Porque a gente vive num mundo hoje que as pessoas são 880 e muito imediatista. Então, quer algo para ontem, as coisas têm que ser muito rápido, enfim, e tem aquela questão de você plantar e depois você colher, né? E, e geralmente, quando a gente é imediatista ou quando a gente é 880, a gente só foca em uma coisa, em um lado. Então a gente acaba se perdendo de outras áreas da nossa vida. Exemplo, poxa, eu quero ser um grande empresário. Então você deixa de ser um bom filho, um bom esposo, para quem é, né? Ou uma boa mãe, enfim, você deixa de ser uma boa pessoa para empreender. E quando eu te conheci, eu soube que você era empresário no ramo de produção de rodeio, que você tem uma conveniência em Camboriú, que você atua com imóveis, Corretor de imóveis, corretor de isso. imóveis, ou seja, enfim, vários negócios você tem simultâneos.
E ainda assim, você estava numa festa de rodeio com a gente, curtindo ali com a tua namorada, né? Fazendo planos, vocês dois, e você é um bom filho, né? O que eu mais achei engraçado de tudo é que você é aquele tipo de cara do network mesmo, que abre Sim. portas, né? Que todo mundo te conhece. Eu já falei seu nome pra pessoas distintas e a maioria dessas pessoas te conhecem. E, enfim, ou já teve negócio com você, ou tem amizade com você, ou, enfim, tem contato com você. E eu falei, cara, como assim? Como ele equilibra tudo, né? Como ele tem negócios simultâneos e ainda é uma pessoa extraordinária. Então, é desse princípio que nós vamos partir aqui pra galera entender. Então, minha conversa pra você hoje é, primeiro de tudo, vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando foi que o Jonathan olhou e falou assim, tá, quero mais da vida? Porque como qualquer pessoa, com certeza chegou um momento da vida que você tinha a opção de de repente ser um funcionário, alguma coisa nesse sentido, e tudo bem pra quem escolhe isso, eu só tô te falando, né, Sim. das nossas escolhas. Ou você tinha a opção de, cara, vou arriscar tudo, quero mais da vida, quero subir, quero crescer, quero expandir, enfim. Qual foi o momento que você percebeu que o seu lugar não é numa caixinha? É expandindo e tendo negócios simultâneos e até mesmo impactando diversas vidas em diversas áreas. Vamos lá. Na verdade, assim, Cássia, eu sempre fui muito independente desde o início. Legal. Eu comecei com 11 anos já a trabalhar, era criança e mesmo assim eu queria aquela independência, sabe? Acredito que o que contribuiu um pouco para isso foi a questão de eu sempre eh, querer não depender dos meus pais, né? Como meus pais, eles se separaram, eu era muito novo na época, né? Eu tinha cerca de 4 anos de idade. Então eu criei essa independência de não querer depender de pai, depender de mãe. Então novinho eu já queria ser independente, né? Claro que, né, no decorrer de 11 anos pra cá, tinha minha vida de criança, mas queria fazer minhas coisas, ter meus ganhos, né? Comprar minhas coisinhas sem depender de pai e mãe ou de algum familiar. Mas no decorrer dos 11 anos até, fui crescendo, adolescência, eu sempre, tipo assim, quis mais. Uhum. Mas, assim, eu tive momentos na minha vida que eu cheguei a trabalhar. Então, eu trabalhei algumas pessoas como CLT, né, algumas empresas. Eu trabalhei como funcionário público na prefeitura por 8 anos, né, de 2013 até 2020. E nesse tempo todo, eu sempre enxergava alguma outra coisa. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu estava como CLT, por que não tentar alguma outra coisa? Que foi aonde foi surgindo as oportunidades. Então, em 2011, eu tive a oportunidade de conhecer um amigo na faculdade que me deu a oportunidade. Perguntou se eu não queria participar de um evento que ia ter na minha cidade, em Atalaia. Coincidentemente, a gente estava na mesma sala da faculdade. Ele fazia um curso e eu fazia outro. E dava certo que juntava as grades, né, curricular e dava a aula para os dois cursos no mesmo dia. E aí ele ia ter um evento nos dias próximos, ele é de uma empresa, né, de uma rádio da região, e aí ele me deu a oportunidade de fazer um freelance, que nada mais é que uma diária, né, como produtor de eventos. Aí eu fui, claro, que no primeira oportunidade ali, aprendi um pouquinho ali, né, e fui pegando gosto. Nesse decorrer de 2011, 2012 já fiz eventos sozinhos, sem envolver muitas pessoas assim como parceria, mas sim, no caso, com fornecedores, contratando algumas pessoas para trabalhar para mim, de freelance também. Em 2013, eu tive a oportunidade de começar o rodeio de Atalaia, que já era um rodeio que já existia, mas a gente, no caso, começou a organizar ele de uma outra maneira, né? Tinha mudado na época a gestão da atual gestão da administração da prefeitura. Eu tive a oportunidade de estar onde eu estou até hoje, realizando o rodeio de Atalaia, né? Então esse ano está indo para a 20ª edição, né? 20 anos de rodeio. E 2013 para cá eu sempre estive em todos os anos participando e organizando, né? Então, assim, eu sempre enxerguei, nesse decorrer que eu estava falando para você da questão da prefeitura, né? Que eu trabalhei como CLT na prefeitura, eu também tive alguns outros visões. Então eu quero fazer o quê? Eu quero fazer algum curso. Foi onde me formei como corretor de imóveis. Então eu já aproveitei a oportunidade que eu Show. tinha para poder fazer um curso e me aperfeiçoar ainda mais. E fiz minha faculdade, fiz a minha faculdade de administração, fiz gestão pública. Então sempre tive a oportunidade e sempre enxergava que ali não era o que eu queria mais, entendeu? Então assim, eu sempre vi oportunidade em tudo. Entendeu? Acho que o empreendedor, ele é assim, né? É. Ele vê oportunidade de tudo. E assim que no decorrer foi surgindo as outras coisas no meu caminho. Que legal, cara. Eu aprendo duas coisas com a tua fala. Antes de eu te falar as duas coisas que eu aprendo, eu me lembrei, você disse assim que numa parte da tua vida você teve a oportunidade, foi essa frase que você usou, tive a oportunidade de trabalhar com eventos, gostei, e aí foi aí onde eu abri a minha empresa.
Ontem eu chamei meu irmão pra sentar nessa poltrona aí pra gente fazer um teste com todos os equipamentos aqui, né? Ontem à tarde. E daí eu falei pra ele assim, fala. Aí ele falou, o que que eu falo? Daí eu falei assim, eu vou te fazer uma pergunta. Ele morava na Inglaterra até esses tempo atrás, há um ano atrás. E aí eu falei pra ele assim, por quê? Do nada você mudou pra Inglaterra e tal? Como assim, né? Foi a pergunta que eu fiz pra ele brincando aqui. Aí ele me respondeu assim, bom, era um sonho que eu tinha. E quando eu tive a primeira oportunidade, eu só agarrei. E aí você contando a tua história, agora eu me lembrei disso por quê? Porque você disse assim, o empreendedor enxerga muitas oportunidades. E aonde ele tem oportunidade, o empreendedor também é um ser humano corajoso, né? Ele tem essa pegada. Ele enxergou a oportunidade, ele é corajoso, ele vai pra lá e aproveita. Então eu aprendo duas coisas com a tua fala até aqui, Jonathan. Eu aprendo que, a gente precisa aproveitar as nossas oportunidades. E dois, que a gente nunca pode parar de buscar conhecimento. Que foi o que você Exatamente. falou. Né? Isso é extraordinário. Então tá, beleza, entendi até aqui, né? Um pouco da tua história e tal. Mas assim, beleza. O Jonathan, ele sempre foi uma pessoa inquieta, vamos assim dizer. Inquieta e questionadora. Por que não? Quero mais. Como eu chego lá? O que eu devo fazer, né? E pra galera que tá nos assistindo em casa, que vai ver esse podcast e vai falar assim, tá, eu entendo o Jonathan, eu me pareço com ele, eu também sou inquieta, eu também quero mais. O que que eu preciso fazer para não deixar a peteca cair? Porque, por exemplo, você tem múltiplos negócios, como eu falei aqui. E com certeza você não pode deixar a peteca cair em nenhum deles, né? Principalmente quando é um serviço até terceirizado, como é o caso de eventos, certo? Exatamente. Então, enfim. Como que é? O que que não pode faltar na vida de uma pessoa para que ela sustente isso, que é esse sonho de crescer e de querer cada vez mais? O primeiro de tudo, acho que nunca ter medo de sonhar. Eu acho que Show. é o fundamental, porque a gente pode começar pequeno, né? Só que é o tamanho do nosso sonho que determina onde a gente quer chegar. Perfeito. Então, acho que eu sempre coloquei isso pra mim, que eu nunca queria ter medo de nada. Entende? Acho que a gente tem que sonhar alto, né? A gente tem que sonhar grande e nunca ter medo, porque é isso que vai determinar, né? Falar assim, o tamanho do nosso sonho que determina onde a gente quer chegar de verdade, né? Perfeito. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acredito assim, tudo hoje, todas as ocupações que eu tenho na minha vida, né, seja ela a empresa de eventos, como as outras que a gente vai falar depois, Uhum. eu acredito que o principal é focar. A gente não pode desviar, então se a gente tem um objetivo, a gente tem que focar nisso. Claro que, né, dependendo de qual for a situação, por exemplo, uma empresa de eventos, né? Então a empresa de eventos hoje, eu tenho determinados eventos, quando eu comecei, eu realizava alguns eventos menores, né? Ok. Hoje eu foquei mais nos eventos maiores, né? Porque eu vi que estava dando mais resultado, né? Os pequenos acabou ficando um pouco mais saturados, né? Tudo, né? Questão de valores, questão de público. Então, assim, a gente tem tudo com uma organização, um planejamento do evento, né? Quando a Perfeito. gente vê que um evento, ele normalmente, ele pode nos dar uma projeção, de repente um prejuízo, ou ele não ser legal, acaba trazendo medo. Então, eu preferi focar no que realmente eu estava vendo que poderia dar um resultado positivo, né? Sim. Então, nesse caso, quando a gente vai falar de um evento grande, o essencial, uma equipe. Você tem que ter uma equipe. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Você pode até conseguir, mas com a equipe você vai mais longe, né? Com Então, certeza. assim, eu acredito que não desviar o foco. Se eu quero aquilo, eu não vou pensar num B. Se eu quero o A, foca no A. O B tem que sim, às vezes a gente tem que ter um plano B na vida, mas se você Uhum. quer determinada coisa, você tem que pensar nisso. E pensando sim no plano B, mas não desviar a atenção do A. Com cer... Entende? Tem até um ditado que fala: o plano B é fazer o A dar certo. Sim, exatamente. É isso aí. Show. Então Show. eu tenho isso pra mim. Eu sempre coloquei como lema que eu nunca iria desviar o meu sonho. Então, se o meu sonho é o plano A ou o plano B, ok, eu vou focar nos dois. Mas Show. nunca desviando a atenção para outras coisas, entendeu? Então acho que isso aí, se você, é o que você falou no começo, né? A gente tem que plantar para colher. Então, se você quer colher o bem, você tem que plantar o bem, né? Perfeito. Maravilha, Jonathan. Legal pra caramba. Beleza. E uma das coisas que mais me chama atenção no meio de toda essa vida, essa rotina que você tem, é que você tem, como eu disse, várias atribuições e ainda assim você consegue ser o cara do contato, o cara do network, o cara da amizade, né? Muita gente, mas cara, quando eu falo muita gente, é pelo menos uns 10 indivíduos que eu já conversei aí. Fala, citei o teu nome e a pessoa é meu amigo, é meu amigo, é meu amigo. Eu falei, não, se todo mundo que diz que é amigo do John for amigo dele, uma festa de casamento e No de casamento aniversário não dá certo. não dá certo. Porque é muito amigo, cara. E realmente, você tem essas pessoas próximas de você, as pessoas gostam de você, né? Você abre portas.
Então a pergunta que não quer calar é a seguinte: como conciliar tudo isso com a vida pessoal? Como que você consegue ser um baita de um empresário em múltiplos negócios e ainda assim ser uma pessoa extraordinária? Não é que as duas coisas não são. eh, não andam em conjunto, não é isso. É que muitas das vezes a gente foca no crescimento de alguma coisa, ou foca numa empresa para ter resultado, por exemplo, e a gente, infelizmente, acaba se esquecendo de outros pontos. A gente falha, a gente é ser humano. Mas em algum momento você entendeu que as relações humanas era igualmente importante, as relações ao seu redor era igualmente importante do que os negócios, assim, né, em comparação. Então, como que você leva essa conciliação? Eu nunca tentei misturar as coisas, né? Mas coincidentemente, eu vou dar um exemplo bem simples aqui pra você. Hoje eu tenho amigos que as minhas ocupações me proporcionou. E também, entendeu? Tipo assim, tive amigos que no caso, que, exemplo, na empresa de eventos. Eu fiz amigos nas empresas de eventos, mas também tenho amigos que hoje mexem com isso. Então nunca misturei. Então, por exemplo, um exemplo para você assim bem simples. É difícil conciliar? Não, não é difícil, né? Não é difícil. Por exemplo, assim, eu vou falar um exemplo da minha ocupação aqui. Eu tenho uma loja lá em Balneário Camboriú, né? Essa Show. loja, ela funciona anualmente normal, né? Todo tempo, época temporada, muito além, né, do Muito normal. mais. E assim, eu encontro amigos lá que ela é relacionada a uma empresa de eventos. Eu encontro amigo lá, de repente, da política. Eu encontro amigo lá, de repente, que já foi um cliente meu que comprou uma joia. Eu encontrei amigo meu lá que já comprou um imóvel comigo. Então, tipo assim, eu acredito, né? Eu costumo dizer que o mundo é muito pequeno, né? Com Muito pequeno. certeza. Então, assim, para mim não é difícil conciliar uma coisa da outra, né? Claro que a gente sabe que a gente tem uma vida pessoal, cada um tem uma vida pessoal, né? Sim. Então, assim, eu hoje muitas vezes eu vou fazer alguma coisa, que seja um churrasco. Às vezes eu vou levar um amigo meu, que é um amigo meu particular, e vou levar um amigo meu que eu fiz nos eventos. Uhum. Então eu sempre concilio uma coisa com a outra, sabe? Eu não misturo muito, mas assim, de forma bem direta na resposta à pergunta, eu acredito assim, para mim nunca foi problema em questão de conciliar uma coisa com a outra. Uhum. Eu sempre misturo, sempre procuro ter um tempo para mim, para minha família, né? Relacionamento, então para tudo. Então assim, assim como um médico um dia me disse, né, numa consulta, a gente tem 24 horas por dia, né? Um terço desse dia a gente tem que dormir, 8 horas, né? E a Sim. gente tem 16 horas por dia pra gente fazer o que a gente bem quiser. Uhum. Seja uma academia, seja uma caminhada, seja um churrasco, uma piscina, andar de cavalo, andar de moto. Perfeito. Enfim, o tempo nosso quem faz somos nós. E também o cronograma da nossa vida quem faz somos nós, né? Temos uma rotina corrida? Temos, mas tem que ter tempinho pra sair, conversar, tomar uma coca, tomar um refrigerante, tomar uma cerveja, participar de uma conversa como essa. Então, assim, eu acho que o nosso tempo quem faz somos nós, né? E eu Sim. nunca tive o costume de misturar uma coisa com a outra, né? Mas, claro que coincidentemente, o nosso mundo é pequeno, então uma coisa acaba se ligando com a outra, né? Você acaba que, às vezes, você tá lá em um negócio, como você citou, lá em Balneário, na tua loja, e você ali mesmo já vende, sei lá, uma joia, né? Exatamente, que foi o que Então aconteceu comigo já. isso, é uma conciliação ali. Sim. Não, mas legal, é importante você falar isso, Jonathan, porque qual que é a questão? A questão. Deixa eu tomar uma água aqui. A questão é a seguinte: é, a vida, nós somos. As coisas são paralelas, certo? Eu escutei um outro dia um podcast, adoro podcast, e escutei um cara falando assim, cara renomado, bilionário já no Brasil, ele dizendo assim que não existe vida pessoal, vida empresarial, vida conjugal, isso fala dele, né? Que não existe vida X, vida Y, que existe vida. Não existe o Jonathan empresário, o Jonathan namorado, o Jonathan filho, existe o Jonathan. E o Jonathan, ele é empresário. O Jonathan namora, o Jonathan é filho, o Jonathan é empresário em várias empresas. Então, assim, ele diz que ele defende a teoria de que é bem isso. Você pode conciliar. Você pode estar fazendo um churrasco. Nesse churrasco está a sua família, está a sua namorada, você está comemorando alguma coisa. E ali mesmo você chamar uma pessoa que você precisa, por exemplo, fechar a venda de uma casa, que não é uma venda qualquer, né? Que a gente está falando de uma venda grande no caso. Exatamente. Então, enfim, isso é uma conciliação. Uma coisa não te prende da outra, né? É claro que a gente procura não misturar a vida
empresarial, vamos assim dizer, com a pessoal, que nem você teve o exemplo que você está comemorando, você chama um cara para fechar uma venda. A gente procura não fazer isso, mas se necessário for, não é algo que vai te atrapalhar, nem de ter resultado na tua empresa, nem de, enfim, passar por um momento especial com a tua família. E o engraçado disso é que ainda hoje, conversando com a parte do time aqui, eu falei pra líder do comercial assim, a gente tá passando por reformas, então tá bem conturbado, né? As meninas têm um pouco de dificuldade, porque, enfim, reforma deixa a gente totalmente deslocado. E elas estão com um pouco de dificuldade na questão de aonde vai, o que faz e tal. E eu falei, não, usa meu escritório para vocês fazer o comercial de vocês aí, quando necessário, pessoalmente. E aconteceu de nós duas marcarmos a mesma data. E aí hoje, eu dando feedback para elas, isso aconteceu na sexta-feira, e hoje eu dando feedback para elas, eu falei assim, olha, naquele dia que você marcou a mesma data que eu para usar o escritório, por conta da reforma, eu tinha duas opções. Fazer você desmarcar e você perder a venda. Fazer eu desmarcar e eu perder a venda. Ou a gente se moldar para aquela situação naquele momento, já que é uma situação passageira, e nós duas fazemos a venda. Porque nesse dia, sexta-feira, 9 horas da manhã, que foram as duas reuniões, tanto eu quanto ela vendeu, né? Ou seja, a gente teve resultado, eu no escritório, ela no outro projeto que a gente tem, e não foi uma reforma que impediu a gente. O que eu quero dizer com isso? Que uma coisa não desprende da outra. A nossa vida é paralela. O que você tem que fazer? Se moldar para a situação naquele momento e fazer o que tem que ser feito. O problema que eu vejo na sociedade hoje, Jonathan, é o seguinte: a galera não quer fazer o que tem que fazer. Ah, eu quero empreender, mas não quer vender, por exemplo. Ah, eu quero empreender. Por que você quer empreender? Porque eu quero liberdade. Como se fosse abrir um negócio e pum, a liberdade surgiu e você agora tá rico. E você não precisa mais trabalhar. E não é assim. Então, às vezes, a gente percebe que tem essa dificuldade, essa distinção entre vida pessoal e vida empresarial, porque as pessoas não fazem o que tem que fazer. Certo? Certo. Eu concordo muito com isso e eu vivo isso na prática. E eu, conversando hoje com as meninas do comercial, eu disse isso. Eu falei assim, cara, não dá, a gente tem que. Não, a gente não pode parar por conta de uma reforma, não precisa esperar uma mesa ficar pronta para fazer o que tem que ser feito. Vamos agilizar, vamos viver da mesma forma que eu tenho um algo pessoal para resolver. A gente também não tem que esperar o momento perfeito da empresa para dar atenção para os nossos de casa, né? Enfim, então isso que você falou foi bem interessante por conta disso. E quem é o Jonathan hoje? O Jonathan hoje é essa pessoa cheia de ocupações, né? Essa pergunta pega, né? É, essa pessoa cheia de ocupações, mas assim, que procura, né? Procura sempre focar em tudo que é bom na vida, né? Aí você vai me perguntar o que é bom na vida? Tá perto dos amigos, tá perto da família, tá próximo, no caso de Deus, sou uma pessoa religiosa, acho que, né, cada um, independente da religião, né, acho que Deus é um só, a gente tem que buscar sempre, acho que tem que ter a força dele, né, na nossa vida, costumo o máximo possível viver, cuidar de saúde, enfim, é uma pessoa que luta pelos sonhos, né, tenta o máximo possível, cada dia querer mais sem ter que passar por cima de ninguém. Eu acho que uma coisa até que eu aprendi com meu pai, né? Que ele sempre me falou, ele falou assim, busque cada vez mais conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira de você, e sem passar por cima de ninguém, né? Acho que a gente tem que... Acredito que Deus prepara muitas coisas para nossa vida, mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com certeza. Então, sempre buscar, né? De alguma forma, oferecer o nosso lado bom, né? É igual um dia eu vi um vídeo do Adriano Imperador, que era jogador, né? Que eu sempre, quando tenho oportunidade, eu posto esse vídeo, acho lindo ele Do falando, Flamengo, né? né? Ele jogou no Flamengo, Ele jogou isso. no Flamengo. Jogou no Flamengo, isso, exatamente. Que ele fala assim, né, gente, é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que o mal não se paga com o mal, o mal se paga com o bem. A partir do momento que a gente tá pagando o mal com o mal, a gente tá sendo igual a ele, né? Com Então é certeza. exatamente sobre isso. Então eu tento sempre pregar o bem, sem passar por cima de ninguém, respeitando o espaço do outro, né? Aproveitando o gancho já para falar, né? Fica à vontade. Essa ocupação, uma das minhas ocupações, no caso, que é a de eventos, a gente sabe que é um mercado muito competitivo, né? Muito acirrado mesmo. Então, assim,
Quantas e quantas, né, clientes eu vou visitar, ou prefeituras, que hoje meu foco, grande parte, são prefeituras, né, que vão realizar shows, né, alguma coisa nesse sentido, e eu vejo, mas passou 10 empresários aqui vendendo artista, né, e respeito o espaço de todos. Eu acredito que se for para ser meu, vai ser meu, vou fazer minha parte, né, sem falar mal de ninguém, sem ter que colocar. Eu não tenho que falar mal de ninguém para convencer, eu tenho que defender o meu trabalho, a minha Fazer tua qualidade, né. parte. Então eu sempre faço isso, eu acredito que eu busco pra minha vida é sempre isso, o lado bom, né. E aproveitando mais o gancho mais uma vez, né, você estava falando uma coisa que eu estava pensando, lembrando, né, a questão de você ter a visão das coisas, né. É um exemplo bem simples, mais simples que eu posso usar de mim mesmo, é o exemplo da loja de balneário, né. Hoje eu tenho uma conveniência lá, é uma conveniência juntamente com a distribuidora de bebidas, né. Uhum. Então assim, eu tinha a oportunidade de abrir ela em qualquer lugar. Qualquer lugar. Poderia ser aqui em Colorado, poderia ser na minha cidade de Atalaia, em Maringá, qualquer lugar do Brasil. Mas por que que eu fui parar em Balneário Camboriú? É simples. Eu tinha uma visão que lá era uma cidade muito boa para comércio. Eu ia lá todos os anos passar Réveillon lá, grande maioria dos anos eu fui passar Réveillon lá, e por incrível que pareça, eu não tinha ideia nenhuma de abrir uma loja lá. Eu fui lá para ver uma outra coisa, eu tinha uma ideia na época de abrir uma franquia, essas franquias de frango no pote, sabe? Cheio de É sei. isso, exatamente. E aí, coincidentemente, fui lá com uma expectativa imensa de abrir. Cheguei lá, não achei o ponto que eu queria, o ponto comercial no caso. Voltei de lá meio frustrado, né? Meio triste. Caramba, e aí? O que eu faço agora? Voltei embora e dei uma oportunidade de comprar a loja que na época estava à venda. E aí eu já sabia como funcionava, né? Tipo assim, um pouco parte de mercado, essas coisas assim, né? Que minha família já tinha. E aí eu peguei e falei, não, é lá. O lugar já era lá que eu queria. Que eu já tinha ido lá para poder ver isso. Então, assim, as oportunidades, a gente acredito que a pessoa que é empreendedora, ela vê lá na frente. Né? Então, tipo assim, eu queria abrir uma loja, eu poderia abrir em qualquer lugar, mas lá eu vi que era o lugar que eu acredito que ia ter um retorno melhor para mim de momento em questão de investimento no comércio, né? Show. Então o empreendedor tem muito isso, ele enxerga onde talvez muitos não olham, né? Eu acredito que todo mundo tem um pouquinho de empreendedorismo dentro, né? Mas Sim. tem gente que tem mais vontade, destaca mais, né? Então assim, acredito que o empreendedor, aquela pessoa que é focada mesmo em empreendedorismo, ela sempre enxerga lá na frente, entendeu? Então ela enxerga que, por exemplo, a loja tá lá, beleza, mas se eu abrir um leque para outra coisa, entendeu? Mas eu tenho uma distribuidora de bebidas, mas e se eu focar em outra coisa, entendeu? Então, assim, acredito que é muito disso mesmo, empreendedor. Ô, Jonathan, você falou uma coisa, eu lembrei de uma frase muito boa que diz assim, ó, frequentemente você verá pessoas extremamente inteligentes trabalhando para pessoas corajosas. Você falou que todo mundo tem um pouco de empreendedor dentro de si, eu concordo com isso. Sim. Porém, o que destaca o empreendedor bom do ótimo, ou o empreendedor, ou a pessoa que não é empreendedora daquele que é e é muito bem, é o fato da coragem e da ação. É o tal Exatamente. do levanta e faz, né? E vai pra cima e tal, e realiza. E eu gosto muito dessa frase porque tem hora que a gente quer fazer um plano perfeito e aí desenha estratégia, desenha plano de ação e desenha isso e desenha aquilo e gráfico e vai. A pessoa da administração é assim, né? A gente Sim, quer um negócio minucioso, porém, às vezes você só precisa dar o pontapé, falar tenho inicial. coragem, tenho oportunidade, vou pra cima. Mas você falou um ponto engraçado, você falou sobre visão, e visão é muito importante no mundo do empreendedorismo. Tem muita gente que tem coragem, tem ação e não tem visão, né? Então, enfim, a minha pergunta é: você acredita que visão é treinável, que dá pra treinar a visão? Olha, Cássia, assim, eu acredito que não é uma questão de treinar, mas no dia a dia. Eu acho que na prática a gente vai aprendendo isso. Eu tiro por mim mesmo. Como eu te falei, né, desde o início. Eu comecei muito novo, né? Eu comecei com 11 anos, então assim, eu sempre tinha. Eu buscava. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. O que que você fazia com 11 anos, Jonathan? Eu vendia sorvete na rua. Era uma criança vendendo sorvete por necessidade? Não, Não. graças a Deus não, mas porque queria. Então, assim, às vezes ia contra a mãe, né? E, tipo assim, com meus pais eram separados, tinha minha mãe e minha avó na época, e meu tio. Aí falou assim: mas você não precisa, não, mas eu quero, tal. Então, exemplo, eu via nas oportunidades. Então, vou dar um exemplo bem simples para você Por ver como que é a favor. visão, a gente cria ela na prática, né? Uhum. Eu ia vender sorvete e eu ia nessa época em uma cooperativa em Atalaia, uma cooperativa de grãos, né? Que Uhum. na época de safra ficava muito caminhoneiro parado lá. Uhum. Ou seja, eu enxergava que eles estavam lá, parados a tarde toda,
jogando conversa fora, conversando ali, brincando, falando de futebol, de política, entre outros assuntos, né? Eu ia lá. Eu ficava a tarde toda vendendo sorvete pra eles lá. Mas por quê? Eu ia onde o público estava. Então eu enxergava isso, entendeu? Então eu poderia dar uma volta na cidade toda 2 vezes, que eu não ia vender o que eu tava ali. Quando eu enxerguei que ali eu vendia muito mais do que dar 2 voltas na cidade, por qual motivo eu ia ficar cansando na cidade para vender talvez 1/3, 2/3 do que eu vendia ali? Parado, conversando com eles, brincando. Então tem muito disso. Eu acho que um exemplo que eu tô dando para você disso aí é o que a gente cria visão. Então, através disso, eu já enxergava outra coisa. Eu trabalhava até 5 horas da tarde vendendo sorvete. Mas se eu conseguisse, de repente, ir em casa, tomar um banho, e à noite eu ir lá na quadra onde tá tendo jogo vender sorvete, eu ia vender também. Aí eu fazia isso, entendeu? E assim foi na vida. Então, tipo assim, eu acredito que é na prática que a gente não é bem treinar. Talvez a gente treina na prática, né? Mas na prática a gente vai conhecendo isso, assim como qualquer outra coisa. Se a gente for trabalhar, seja como for, em qualquer função, qualquer ocupação, a gente vai cada vez mais ter aperfeiçoamento, cada vez mais buscar mais conhecimento, né? Então, Perfeito. seja um jornalista, um exemplo. Ele vai fazer uma primeira entrevista. Se ele fizer uma entrevista quando ele tiver já com 100 edições de jornal, ele vai ser um outro profissional. Quando tiver com 1.000, ele vai ser um outro profissional. Então, acho que é exatamente na prática, né? A gente vai se aprimorando a partir do momento que a gente faz, né? Aprimorando isso aí mesmo e Faz, aperfeiçoando. faz, faz. Show de bola. Exatamente. Nossa, John, você me levou pra uma outra dimensão, assim. Eu tive um flow na tua história. É, é engraçado, Jonathan, porque eu olho pro mundo hoje, para esse excesso de informação que a gente tem através das redes sociais, enfim. E eu fico me perguntando assim, cara, o que que diferencia o Jonathan do Zé? O que que diferencia o Zé do Abreu? O que que diferencia o Abreu da Cláudia? Enfim, é... Porque assim, ó, perceba, você com 11 anos tinha uma visão que uma criança de 11 anos, talvez da tua época não tinha, e talvez da época de hoje muito menos, né? Não menosprezando a galera de hoje, mas é por conta do excesso de informação a gente acaba pensando menos, nosso cérebro trabalha menos. Na verdade, ele só tá cansado com tanta informação que a gente manda pra dentro. Então é claro que a gente acaba tendo menos ideias, menos visões e tudo mais. Mas você tinha algo dentro de você, cara. Porque com 11 anos você ter essa noção de lá eu vou vender mais. E eu já vi mais pessoas falando sobre isso. Exemplo, um dos caras que eu mais admiro, acho que você já deve ter ouvido falar dele, Flávio Augusto. Sim. Admiro demais, já fui em cursos dele, mentoria, palestra, um monte de coisa já fiz partindo dele. Porque eu admiro demais ele. E ele conta a história dele que ele começou a vender relógio. Foi a primeira coisa que ele vendeu foi relógio. E quando ele entendeu, ele tinha, eu não vou me lembrar agora ao certo, mas acredito que ele tinha uns 13 anos, se eu não estou enganada, 13, 14 anos, não vou me lembrar a idade exata, mas quando ele entendeu que se ele vendesse 2 relógios, ele ganhava mais do que a mãe dele o mês inteiro, ele falou assim, mas por que eu preciso trabalhar e fazer o que minha mãe faz, por exemplo, o que meu pai faz, enfim, que os pais dele queriam que ele passasse em concurso Passos. público e ele não queria e tal. E ele falou, mas por que? Sendo que se eu vendi 2 relógios, significa que se eu vender 4, eu ganho o dobro. Se eu vender 5, e ele começou a fazer uma conta, né? E ele conta uma parte principal da vida dele, que foi quando ele realmente entendeu que não era aquilo que ele queria pra ele. É quando ele tá indo, acho que pra um curso, pra uma faculdade, não lembro exatamente agora. E ele tá dentro de um ônibus lotado. E ele vê uma fila do INSS e ele pergunta pra pessoa que tá do lado dele, o que que é aquilo? Daí a galera, aquelas pessoas, geralmente não, ele conta que naquela fila só tinha pessoas mais de idade, né, mais idosas, e aí ele fala assim, aquela galera lá, eles são aposentados, eles estão vindo pegar o dinheiro, e ele fala que a fila era quilométrica, assim, ele morava no Rio de Janeiro, e ele diz assim, eu nunca vou entrar numa fila dessa, isso ele dentro do ônibus, novo, acho que ele tinha ali 13, 14, 16 anos, eu não sei ao certo. Ou seja, qual é cara, eu não sei nem qual é a pergunta que eu faço, pra ser sincera. Porque assim, é uma chama que nasce dentro da gente, uma inquietação de tipo, não aguento isso aqui, eu quero mais, eu vou vencer, isso aqui não é pra mim, uma fila de INSS não é pra mim. Eu vendo sorvete, quer dizer que se eu vender sorvete ali a tarde inteira, eu vendo X. Então, se eu vender o dobro, eu faço isso, e se eu abrir uma sorveteria e você começa a sonhar e ir lá pra cima, o que que é? Uma chama? É
é um desejo que arde dentro da gente, mas nem, às vezes nem a gente entende por quê, porque se eu fosse conversar com o Jonathan de 11 anos e perguntasse pra ele assim, o que que é isso que você sente? Por que que você faz tudo isso? Talvez nem você saberia dizer, afinal de contas você tinha 11 anos, né? Mas o que que você acha que diferencia essa galera que começou, não parou e enfrentou dificuldades? Eu não tô falando que sua vida foi fácil, nem na de ninguém, mas que assim, não, eu vou conseguir mais, eu quero mais e acabou. Você acha que é questão de mentalidade, que é questão de ambiente, que é questão de um desejo ardente, que é questão de um conhecimento de mentores ali ao seu redor, né? Pai, mãe, avô e tal? Ou é porque já vem de uma família empreendedora? Enfim, qual que é a tua Eu, visão sobre eu isso? acredito, ô Cássio, que na verdade, sim, primeiro vem a vontade, né? De cada um, né? Acho que a gente tem que primeiro ter vontade. Se a gente não tiver a vontade de fazer determinado algo, seja ele qual for, você não consegue dar o primeiro passo, né? Então, por exemplo, que seja uma. Vamos dar um exemplo assim: uma pessoa que quer começar uma academia. Se ela não fizer a parte de começar, não Esquece. adianta. Então, você Uhum. tem que primeiro começar, né? Eu sempre tive uma coisa pra mim assim, ó. Pense grande e você será grande. Então, eu acho que quem Show. pensa pequeno, né? Nós temos aquilo assim que a gente é o que a gente pensa, né? Então, assim, eu acredito sim que todo mundo tem a mesma oportunidade. É igual a pessoa falar assim pra mim assim: ah, mas uma pessoa é mais inteligente que a outra. Não. Todos nós temos a mesma inteligência. Deus nos permitiu ter a mesma inteligência para todos. Independente. Não é à toa que somos todos iguais, né? Nos olhos de Deus. Mas assim, eu acredito que alguns talvez seja um pouco mais cômodo, de repente ali, né, na questão de trabalho, falar, eu tô feliz assim, eu não quero, de repente, pensar tão grande, né? Porque assim, tem gente que já ouvi muitas pessoas próximas me falar assim, eu sou feliz assim, eu tô bem assim, pra mim tá ótimo, né? Tem aquele padrão de vida ali que quer continuar daquela forma ali, seja no trabalho, seja no relacionamento, seja, enfim. E tem uns que já tem aquela sede, né? Então, assim, eu acho que vem de cada um mesmo, sabe? Acredito que todo mundo tem a mesma oportunidade, é igual pra todos, né? E tem gente que tem mais vontade de vencer, tem mais gente vontade de crescer, tem gente que tem mais vontade que ela chama, igual você mesmo falou, acredito. Mas assim, eu tenho pra mim, igual um exemplo que você falou ali, vem de família? Acredito que não. Eu acho assim, Também tiro acho por que mim não. mesmo, né? Uhum. Tiro por mim, eu não tive meu pai e minha mãe juntos, né? Quando eu Uhum. era pequeno. Claro que eu sempre tive os dois muito presentes, né? Mas assim, eu digo em questão de convívio diário, né? De família mesmo. E nem por isso, né? Eu falo assim, nem por isso, eu falo assim, mas herdei isso. Não. Não herdei nem do meu pai, nem da minha mãe. Meu pai tem a forma dele, né? Também de empreendedor, né? Minha mãe tem a dela, de certa forma também. Mas acredito que isso aí veio de mim mesmo, entendeu? Talvez, claro, que a convivência, né? Você convivendo com pessoas que você enxerga. Eu não vou dizer pra você assim, mas nunca pensei, nunca me espelhei em alguém. Claro que sim. Em muitas pessoas, entendeu? Eu vou dar um exemplo pra você aqui de uma pessoa que eu já vi, que eu admiro muito a história dele. Eu não vou recordar o nome dele agora completo, mas aquele Rick, que é um rapaz que vendia água na praia, você Rick já viu? Chester. Rick Chester. Eu Já vi. cansei de ver coisas dele, cara, que, tipo assim, é surreal aquilo, né? Um exemplo, mostrando a história dele, que ele comprava água lá, um exemplo, a R$ 1, vendia 5 na praia, aí vendia lá, tipo assim, um fardinho de água de 60, já comprava 60 águas, e assim por diante. Então, assim, você vê que a pessoa que ela tem a visão, ela tem a vontade, ela enxerga nas oportunidades, entendeu? Então, um exemplo que eu te falo, assim, ó, que eu nunca vou esquecer. Eu fui em uma determinada prefeitura para oferecer um show um dia. E aí, né, conheci o pessoal de lá. Resumindo, fiz amizade. Acabei não vendendo esse show. Voltei numa outra oportunidade já para poder vender o show. Deu certo de vender. E olha para você ver, fiz amizade com um dos funcionários lá que já falou assim: você mexe com joias? Mexe, eu preciso comprar aliança que eu vou casar. Então você entende como que uma coisa, eu falo, beleza, tal, de lá do show eu já parti para aliança e coincidentemente ele me viu que eu mexia com imóvel, ele tinha um primo que queria vender um imóvel que eu consegui ajudar esse primo dele a vender um imóvel. Então você entende que uma coisa é ligada na outra? Sim. Isso aí é a velha história do network. Então assim, Pô, hoje você ter o contato, network hoje não tem valor. cara, Não tem que pague isso, é não tem. É impagável. impagável. Então, Impagável. assim, eu falo assim, eu começaria do zero em tudo na minha vida,
mas queria ter contatos, queria ter os network que eu tenho hoje. Então, pra mim, isso aí vale muito que tudo, mais que tudo. E perfeito, inclusive o Flávio Augusto fala isso. Ele fala que Exatamente. se ele começasse do zero, uma galera desafiou ele outro dia e falou assim, se você perdesse todo o dinheiro que você tem, ele falou, eu faria o triplo em menos tempo. Em menos tempo, por causa do Porque, conhecimento, né, tudo, né? ele falou por conta do conhecimento, aí a pessoa lhe perguntou como, alguma coisa nesse sentido, ele falou por conta do conhecimento e dos contatos. Ou Exatamente. seja, se tirar todo o dinheiro dele, ele faz de novo. Se tirar o conhecimento e o contato, talvez ele vai dar o mesmo trabalho que ele deu. Exatamente. Só que perceba, Jonathan, você falou algo e essa história do Flávio Augusto traz a gente pro mesmo ponto. Você disse algo muito importante. Você disse assim, ó, eu acredito que é vontade. É a vontade da pessoa. Sim. E é como ele mesmo falou, se tirar todo o dinheiro dele, ele faz de novo. Porque ele tem ali, ele já sabe o caminho, ele tem o conhecimento e ele tem os contatos. Então ele faz de novo em menos tempo. Beleza. Só que se tirar de novo o conhecimento e talvez até os contatos dele, só dando um exemplo, ele ainda faz de novo. Porque é aquele negócio lá dentro que inquieta a pessoa, sabe? Eu não sei explicar. Eu gostaria que todo mundo tivesse o prazer de sentir essa inquietação que o tal do empreendedor sente. O empreendedor de verdade, entre aspas. Por que eu digo de verdade? Porque de uma era pra cá a gente tá vivendo um empreender instagramável. Não sei se você reparou nisso. Sim, muito. Então a gente tá vivendo um empreender instagramável e então a gente tá vendo ali todo mundo abrindo empresa, mas a galera tá, enfim, tá olhando para um outro lado, acha que tudo é passe de mágica, que as coisas acontecem assim sem muito esforço, e na verdade a vida do empreendedor não é assim. E eu já quero te fazer uma pergunta sobre isso. Mas enfim, o empreender de verdade, o empreendedor de verdade, ele tem um negócio dentro dele, um comichão, assim, uma inquietação. Ele fala, não, eu vou conseguir, é isso que eu quero, e ele não para. E é óbvio que nesse meio tempo ele encontra desafios. Mas o que faz ele permanecer, o que faz ele continuar, é aquilo lá dentro que fala, não, eu tenho mais vontade do que esse desafio. E tem até uma frase para isso, que a frase diz assim, ou você aumenta o esforço, ou você diminui o sonho. Exatamente. Então, ou você sonha pequeno, você falou de sonhar grande. Então, ou você sonha pequeno pra você fazer menos esforço, ou você aumenta o seu esforço pra você realizar o seu sonho grande. E vendo o que eu te falei no começo, né? Eu nunca tive medo de sonhar. É isso aí. Entendeu? E assim, você tá falando agora, eu lembrei de uma situação que é assim, ó, um exemplo de empreendedor, né? Hoje eu posso te dar 4 exemplos, assim, bem simples, de ocupações minhas mesmo, né? Um exemplo bem simples, como corretor de imóveis, né? Lá atrás, eu fiz o curso como corretor de imóveis, né? Aqui no Paraná. E aí, assim, tirei o meu Cresce, né? O registro. E eu falei, ok, agora eu terminei, agora eu tenho que fazer mais alguma coisa. O que eu posso fazer para me aperfeiçoar como corretor de imóveis? A venda tá parada. As vendas tá parado, o mercado imobiliário tá parado. Eu preciso pensar em alguma outra coisa, Sim. como corretor. Fui lá, fiz um curso, me especializei como perito avaliador. Ou seja, não está vendendo imóvel? Não está, mas a pessoa está buscando vender. Então, se está tendo mais venda, mais oferta do que procura, então tem mais gente querendo vender. Show. Automaticamente, se você vai vender um imóvel, primeiro de tudo, você vai ter que determinar um valor. Perfeito. Certo? Para você determinar um valor do seu imóvel, o que você vai procurar? Alguém que faça essa avaliação. avaliação. Então eu falei, não, vou fazer um curso de avaliador. Porque se eu não posso vender, eu posso avaliar. Você entende? Aí foi onde eu fiz um curso de avaliador. Então eu posso fazer avaliação para pessoas físicas, para pessoas. Mas por que eu não posso fazer para um judicial, um banco? Porque, um exemplo, se a pessoa busca um crédito, ela tem que fazer uma avaliação para deixar um imóvel como garantia. Vou fazer também. Fiz, aperfeiçoei nisso. Então, tipo assim, eu enxergo as oportunidades. Perfeito. Tá entendendo? Sim. Outro exemplo simples. Na parte de eventos mesmo. Então, eventos. Eu sempre buscava realizar eventos. Quando eu comecei, eu nem imaginava de rodeio. Comecei fazendo os eventos e tal. Falei, não, posso organizar o evento. Mas por que eu não posso vender show? Por que eu tenho que comprar show pro meu evento? Você percebe o questionamento? Entende? Então vinha pra mim, não, eu posso vender o show. Porque eu posso fazer o evento, mas às vezes eu quero chegar num determinado cliente, seja ele público ou privado, e eu posso vender o show também, entendeu? Assim como eu posso vender estrutura para esse determinado evento. Então, eu sempre enxergava de alguma forma. Um outro exemplo, na minha loja em Balneário. Eu, quando peguei a loja, ela nada mais era, na época do antigo proprietário, uma pequena conveniência junto com uma tabacaria. Era um lounge, né? Costumo dizer. Aí eu enxergava que o lounge ele tinha uns clientes determinados, mas não dava aquele retorno que poderia dar que o potencial do lugar tinha.
Eu falei, não, eu não vou continuar com o lounge. Quando eu peguei, eu falei, não vou continuar, mas eu vou expandir a loja e vou focar em um mini mercado, porque aqui tem muitos moradores e pessoas que buscam. Aí, como que eu enxergava? Mas será que eu vou conseguir concorrer com um atacadista grande? Pensava pra mim, vou por quê? Porque o morador, ele não vai querer sair daqui, tirar o carro da garagem, que muitas vezes lá, no caso, é garagem primeiro, segundo, terceiro, quarto andar, dá muito trabalho de sair, para poder ir no mercado comprar um determinado macarrão, um leite. Tá fazendo a comida, faltou um creme de leite. Exatamente. Então, por que eu não posso ter isso aqui pro proprietário, pro morador aqui? Já que tem muitos moradores. Então, eu enxergava que ali eles tinham necessidade de buscar alguma coisa próximo àquela questão de facilidade, praticidade. Então, eu enxerguei que ali era muito melhor eu montar na loja um mini mercado, que eu teria oportunidade e eu ia focar esse cliente, que ele não ia só comprar alguma coisa, ele ia ver alguma outra coisa, uma bebida, um refrigerante, um gelo, um carvão, alguma coisa que fosse, e ia levar mais coisas, que é o que você busca no cliente. Sim. Então, você oferece algo, o cliente muitas vezes ele compra com o olho, né? Você chega ali, ele vê Isso. alguma coisa diferente, nossa, eu vou levar isso aqui também. Ele foi pra comprar alguma coisa igual a gente, né? Vai no mercado fazer uma compra ali, acaba levando muito mais do que Sim. deve. Então, em tudo eu enxergo oportunidade, eu busco. Então, acho que a gente tem que buscar. Não esperar cair do céu, né? A gente tem que buscar, entendeu? Esperar cair do céu não funciona. Exatamente. É bem isso, é buscar, aproveitar a oportunidade, Verdade. colocar em ação. Ah, mas é difícil. Cara, tudo é difícil. Inclusive, o Rick Chester escreveu um livro sobre isso. Não sei se você já viu. Escolha seu difícil. Então, ele dá Eu já vi o livro vários dele, mas exemplos. não cheguei a ler. Não chegou a ler, né? Não. Eu já li, tive o prazer de ler. E o nome do livro é Escolha Seu Difícil. E ele dá vários exemplos ao longo do livro. De exemplo, emagrecer é difícil. Mas não ser saudável também é difícil. Sim. Né? Ah, ser rico é difícil. Se tornar rico é difícil. Ser pobre também é difícil. Também é difícil. Né? Ah, dormir cedo é difícil. No outro dia você tá acabado porque você dormiu tarde é difícil. Então, assim, eu só tô dando comparações aqui, mas ele cita vários e vários exemplos. Então, às vezes a gente olha e, poxa, é difícil. Cara, é difícil, você vai encontrar desafios, mas é por isso que a gente fala que empreender não é para todos, né, Jonathan? É para quem realmente tem esse negócio de não parar, tem essa questão dentro de si que eu vou continuar, teimoso, né? Questionador. Tudo que você falou aí, você dizia assim, ó, tá, eu posso avaliar o imóvel da pessoa física, mas por que eu não posso avaliar do pessoa jurídica? Tipo, tinha aquele questionamento, mas por que não? Ah, tá, beleza, eu posso avaliar, mas por que eu não posso vender? Tá, eu posso vender. E por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Então, aquele questionamento de eu quero ir além, mas por que não, né? E de repente a gente olha para pessoas que já estão em um outro patamar, né? Esses milionários aí, bilionários e tal, e a gente fala assim: nossa, o cara tem um avião próprio, o cara isso, o cara aquilo. Exemplo, eu sigo um cara que eu admiro muito ele também, e ele tava ontem na convocação da CBF, lá da seleção brasileira, a convite da CBF. E nem no mundo do esporte ele é. Falei, putz, cara, como assim, mano? Olha que nível que o cara chegou. O cara é tão respeitado que a CBF liga pra ele. Escuta, vem na convocação. Ele tava na primeira fila no store que ele postou e enfim. Ele tava na primeira fila, o Ancelotti lá fazendo a convocação, ele aqui na primeira fila. E nem no esporte ele é. Mas é uma referência. E aí vem o empreendedor aqui que tá, né, que nem eu, você não, você já tá numa caminhada grande aí, eu tô começando, tô gatinhando ainda. Aí eu paro e olho e falo assim, por que não? O que ele tem que eu não tenho? Ah, hoje ele tem mais contato, é óbvio, hoje ele tem mais dinheiro, claro, hoje ele tem muito mais conhecimento, experiência, mas um dia ele começou de baixo também, porque eu sei da história dele, Todos né, já nós, vi, né? Então, o que ele tem que eu não tenho? Então, esse questionamento que nasce dentro do empreendedor é o que muitas vezes faz ele se mover. E prova disso é o que você acabou de falar. Você, em todas as suas falas, você se questionava. Por que não? Por que eu não posso isso? Por que eu não faço daquilo? Por que eu não vou para tal lugar? Por que eu não empreendo dessa forma? Por que eu não tiro o lounge? Por que eu não coloco o mercado? Por que isso? Por quê? Por quê? E cada questionamento que você fez foi uma decisão que você tomou e que deu certo. Né? Então, talvez Exatamente. ele tenha a coragem de se questionar E também. na verdade, acho que a maioria das vezes a resposta tá com a gente mesmo. Tá Com dentro da certeza. gente mesmo a resposta, né? Do cada porquê. Então, Perfeito. assim, como existe o porquê pra tudo, existe resposta pra tudo dentro da gente. Talvez a gente só precisa focar um pouquinho e enxergar. Com Mas a certeza. resposta vem da gente mesmo, pra nossa pergunta. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso também. Jonathan, a gente tá encaminhando pro final, porque senão se deixar por mim, a gente fica a madrugada Eu inteira também. conversando. É uma conversa muito bom, papo gostoso, leve.
Mas eu quero te fazer 2 perguntas, então, antes da gente finalizar. A primeira pergunta é o seguinte: é óbvio que você falou desde os 11 anos, né, que você já tem ali uma veia empreendedora. Como empresário mesmo, desde a sua primeira empresa, quanto tempo faz? Primeira empresa, É, empresa. Você fala primeiro assim, comecei em 2000 com a empresa de eventos em 2013. 2013, 12. 12 para 13, isso. Então tem aí 10, 14 anos. 14 anos. Então, Isso. 14 anos que você já está empreendendo, isso é maravilhoso. Ah, obviamente você enfrentou desafios, Muitos, certo? muitos. Cita pra mim, assim, ou enfim, mais desafios que você enfrentou que é comum do empreendedor e como que você passou por ele. Pra galera que tá vendo em casa, falar, caramba, eu já passei por isso. Por exemplo, um desafio comum que a maioria dos empreendedores novos enfrenta é o quê? Mistura de caixa, né? Misturar o dinheiro. Cheque todo o dinheiro da pessoa jurídica da pessoa física, mistura caixa, quebra a empresa, aquele rolo todo que a gente já conhece. Enfim, não que você tenha passado por isso, é só um exemplo, como eu disse. Mas pra pessoa que tá em casa falar assim, ah, nossa, me identifiquei, eu enfrento esse desafio, ou já enfrentei e tal, e preciso. Vou pegar uma dica aqui com o Jonathan de como passar por isso. Então, resgata aí na tua cabeça, nesses 14 anos de empreendedorismo, um desafio que você já passou, que ele é relativamente comum, e como que você enfrentou ele. É assim, relativamente comum. É até meio difícil dizer assim, pensando aqui agora. Uhum. É um desafio muito grande que eu acho que não só para mim, mas dando um exemplo da parte da empresa de eventos, que foi para, acho que o público geral foi a pandemia, né? Que foi um Sim. grande exemplo disso, né? Mas não foi algo relativo comum, porque foi algo que assim, eu pelo menos em 34 anos de vida nunca tinha visto isso acontecer, né? Uhum. Falam que lá atrás tinha acontecido isso, mas assim, por que eu tô dando exemplo da pandemia? Porque foi algo que aconteceu que abrangiu todos. Não só minha empresa de eventos, em todos, né? Então, muitos teve que reinventar na pandemia, né? E eu acredito que o exemplo da pandemia a gente busca para os anos anteriores e anos após, que a gente tem que reinventar cada vez mais, né? Eu, na minha vida particular, não a parte de empresário, em 2010 para 2011 eu cheguei a quebrar, mesmo em questão de ficar devendo, E aí eu segui uma coisa para mim que eu aprendi com meu pai, né? Que a gente não é feio de dever, é ver a gente não pagar. Né? Quem quer pagar, paga da forma que seja. Né? Então não é Mas feio de paga. dever, mas paga, Perfeito. exatamente. Perfeito. E assim, eu aprendi muito com esse momento difícil que eu passei na minha vida, né? Nessa época financeira, em 2010, depois de 2011. Por quê? Porque nessas horas que a gente vê quem está do nosso lado de fato. Né? Então, assim, eu acredito que quem já passou por isso vai saber o que eu tô dizendo, né? Na hora que a gente tá bem, né? Costumo dizer assim, quando já deu certo, né? Todo mundo quer sentar na É janela, né? isso mesmo. Mas assim, depois que a gente já deu certo, é mais fácil querer pegar carona. E no começo é difícil, então no começo a gente vê quem tá com a gente, né? E quando acontece isso também, eu acredito que a gente aprende, né? Aprende a distinguir quem é quem, né? Quem importa com a nossa vida. E assim, eu acredito, no modo geral, para todos mesmo assim, não é fácil empreender, não é fácil. No dia a dia hoje, assim, a maior dificuldade que eu acredito que todos possam enfrentar na parte de comércio mesmo, assim, a gente sabe que parte financeira, de repente, do momento seja do nosso país, seja da nossa realidade do cidadão, fala assim, às vezes acaba refletindo no comércio, então assim, a gente tem que reinventar cada dia. Então, por exemplo, um comércio mesmo, eu tiro isso porque minha família, né, tem comércio aqui no Paraná, e assim, eu converso diariamente com meu tio, que tem um comércio, ele fala, não é fácil no dia a dia, é assim, a gente tem que tentar o máximo possível sem reinventar. Seja aí, mas como? Ah, um comércio talvez trabalhar no horário flexível, o horário que você consegue pegar um cliente ali, de repente ali, um exemplo, né? Meu tio tem um mercado de um porte menor para pequeno. Então, assim, por exemplo, qual é o melhor horário dele? O que os mercados do porte médio, grande fecham. Ele pega o cliente que está à procura de algo, seja um gênero alimentício, um item de higiene, e vai lá justamente no horário que todos estão fechados. Então, acredito que a gente tem que buscar justamente assim, se reinventar, seja como for, entendeu? No ramo de eventos, cada vez mais, como eu te falei. O maior desafio foi quando meus eventos pequenos, eles começaram, aí eu comecei a enxergar que não estava dando certo no sentido de retorno. Eu falei, mas eu preciso buscar alguma coisa, eu tenho que buscar algo para poder fazer. Aí eu fiz um evento, que foi o único evento que me deu prejuízo nesse evento. Foi um prejuízo assim, bem considerável. E aí eu enxerguei, falei, não.
chegou uma hora de dar um basta. Que agora eu preciso focar, de fato, realmente no que está dando certo. Então aí eu consegui fazer mais 2 eventos que eu consegui suprir o que tinha de prejuízo, né? Consegui, de repente, recuperar, né? Recuperar o que eu já tinha sofrido de prejuízo. E foi um sinal para mim entender que mesmo gostando muito, o que eu mais gostava, fazia 5, 6, 7, 8 eventos. Cheguei a fazer, acho que 10 eventos pequenos no ano. Então, assim, dá quase a média de um por mês, né? Caraca, sim. Então, assim, pequeno que eu digo assim, a pública é de 1.200 pessoas, né? Uhum. 1.500 pessoas. Então, assim, eu enxerguei que chegou uma hora, tipo, por mais que eu gostava, a gente pode gostar muito de determinada coisa, mas até o momento que isso não está nos fazendo bem mais, seja isso psicologicamente, financeiramente, ou como quer que seja, a gente tem que dar um basta. Assim como, Sim. né, um exemplo, você pode achar uma rosa linda, uma flor, uma rosa linda. Se você te segurando ela começar a te machucar com o espinho dela, você vai ter que soltar ela. Né? Com Ela pode ser certeza. linda como for, pode ser a mais bonita. Você vai soltar ela porque tá te causando dor. E o mesmo é para o que quer que seja. Se um comércio não tá dando certo, você vai ter que colocar um fim. Por mais que você gosta muito, todo mundo abre um comércio que é um sonho, né? Então às vezes a gente Sim. tem que terminar, fechar uma porta para abrir outra, né? Muitas vezes Perfeito. fecha uma porta, uma janela para abrir uma outra porta. E assim vai. Então eu acredito que a gente tem que se reinventar. É difícil para todos, não só para um ramo, para qualquer ramo que a gente vá, é Com difícil, como eu dei um certeza. exemplo agora há pouco do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele teve um momento de baixa, então, tipo assim, tem um momento que ele está muito aquecido. Então, assim, é justamente um dos motivos que eu procurei. Falei, nossa, mas quando eu comecei como corretor, mas eu tenho que ter um outro caminho, um plano B, um plano C, um plano D, porque se o mercado parar, eu tenho outra oportunidade. Eu tenho uns eventos, mas se o evento parar, eu tenho outra oportunidade, tenho a loja. Mas se a loja parar, eu tenho uma outra coisa. Então eu sempre enxergo. E pode ser que vai ter um momento que vai estar aquecido tudo. Entende? Então, Aí esse assim, momento é que você é enlouquece. justamente isso. É aí que Não, entra o que eu te falei, que brincadeira. assim, a gente tem que buscar sempre ter uma boa equipe, né? Falar assim, se Uhum. você. Eu tava vendo uma reportagem de um empreendedor esse dia atrás, que ele tem 20 mil funcionários, né? Bem Meu conhecido no Deus. Brasil, da ramo de lojista, né? Uhum. E loja de departamento. E acredito que imagine quem que Uhum. seja, né? Sim. Enfim, e aí ele falando, né, sobre empreender. Cara, 20 mil pessoas, é muita gente. É Então, tipo gente pra assim, caramba. qual que é o foco dele? Dobrar para 40 mil. Então, tipo assim, a pessoa que tem equipe tem tudo. Sim. Entendeu? Ninguém faz nada sozinho, não adianta. Falar assim, nem pular uma corda você consegue pular sozinho, nem de repente ir naqueles balanços de parquinho, né? Tem que ser em dois, né? Então, tipo assim, Sim. acho que tudo na vida a gente tem que ter pessoas ao nosso redor para contribuir, para ser uma equipe, fortalecer e cada vez crescer mais. Perfeito, perfeito, perfeito. Falou tudo. Concordo com tudo que você falou. Gostei muito do que você disse. E a minha última pergunta pra você é a seguinte. No começo eu te perguntei assim, o que que te levou a isso? O que que não pode faltar? E você me deu... você falou, olha, sonhar, nunca parar de sonhar e tal. Você deu algumas direções. Mas, falando de técnica, você é um cara que fala super bem. Eu não acho que você é tímido. Você nunca foi, né? Sou. Por Não, incrível não, que pareça. não pode ser. Por isso que eu até Sou perguntei. Eu falei, tímido, eu não sou acho que é, tímido. mas deixa eu só confirmar Um aqui, pouco sim. né? Mas você é desenrolado. Então, você fala bem, você, enfim, conversa, vende, né? Você é um vendedor nato, isso corre na tua veia. Enfim, e tem essa ânsia de sonhar, de não parar, tá. O que você diria que é primordial para ser um baita de um empresário em múltiplas coisas, para quem quer ter múltiplos negócios, ou que seja, ter um segmento só, e também não deixar a peteca cair no pessoal ali, ser uma ótima pessoa, ter bons relacionamentos, ser o cara do networking, enfim, para quem quer conciliar isso, o que, que não pode faltar para essa pessoa, para o empreendedor hoje? Eu acho que o principal de tudo é ser a gente mesmo. Nunca querer ser outra pessoa. Acho que a gente tem que ser nós mesmos, sabe? Eu penso assim, eu sempre tenho isso pra mim. Ser eu mesmo, nunca querer vestir um personagem pra de repente agradar alguém, pra de repente querer ser superior a alguém. Acho que a gente tem que focar em ser nós mesmos. Pensa assim, a gente tendo o principal, que é a vontade, para começar e ser nós mesmos, fala assim, e querer sonhar, né? Como eu dei um exemplo, né? Pense grande e você será grande. É um lema que eu levo minha vida.
entendeu? Primeiro de tudo, tentar ter vontade de ser nós mesmos. Acho que é o principal de tudo, não adianta. Eu costumo dizer, porque eu já, assim, como a gente conhece muita gente, né? Eu já vi pessoas de querer ser outras pessoas e ao mesmo tempo, tipo assim, eu vou tentar ser determinada pessoa, um exemplo, né? Pra conseguir aquilo ou isso. É um momento, talvez mais cedo ou mais tarde a pessoa vai acabar, entre aspas, falando assim, a máscara caindo, né? Como dizem, Uhum. né? Então, assim, eu acho que o principal de tudo é ser nós mesmos, não tem muito segredo. Ser nós mesmos, ter vontade e querer. E sonhar grande mesmo. Acho que tem que ter vontade de vencer, deixar o comodismo de lado, entendeu? E acredito que lutar. Acho que, como eu disse, volto a repetir, né? Acho que todo mundo tem um lado empreendedor, todo mundo tem a mesma inteligência e todo mundo só tem que querer buscar e falar assim, e nunca perder a fé. Eu acho que se a gente tem que ser firme na fé, na vontade, Perfeito. que a gente consegue. Perfeito, Jonathan, concordo com você. Recentemente, assim, uns 8 meses atrás, 8, 9 meses atrás, eu finalizei uma fase de transformação na minha vida. Há um ano e pouco atrás, eu percebi que eu já empreendi, eu já empreendo há 7 anos, mas enfim, né? Há um ano e pouco atrás eu percebi que a minha empresa estava caindo os resultados por minha causa, porque eu não estava bem fisicamente. Então, eu estava acima do peso, para minha idade, para o meu tamanho, eu já estava obesa. Mas aquele grau de obesidade lá, quando faz aquela avaliação, eu tava quase que no último. Era um negócio assim absurdo mesmo. Mas por questões de gordura e tal no corpo. E eu não tinha energia. Eu já não tinha toda essa garra. Eu sempre quis vencer e vou, né? E tenho grandes sonhos, tem coisas ainda para realizar. Mas eu tinha perdido uma parte muito importante de mim, que era quem de fato a Cássia era. Eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de ler, eu sou disciplinada, né? Não tô falando isso porque eu tô aqui na frente, quem me conhece, quem convive comigo sabe disso. E eu me perdi. E eu vi isso refletindo na minha casa, eu vi isso refletindo nas minhas relações, eu vi isso refletindo na minha empresa. E daí eu falei assim, tá, eu vou mudar. Eu nem lembro se há um ano e pouco atrás já existiu o tal do Monjaro. Não lembro mesmo. Mas eu falei assim, já sei como que eu vou mudar. Eu vou levantar, eu vou ir correr na rua. Até então não tinha começado a academia. Eu corria chorando porque eu não aguentava correr mais com o quarteirão. Estava muito acima do peso, não tinha fôlego, então eu não aguentava correr um quarteirão. E eu chorava, porque, meu, como assim eu não aguento correr um quarteirão? Eu tenho 20, na época, 2 anos atrás, 26, por aí, né? 26, 25, 26 anos, né? Enfim, E aí eu falei, tá, vou levantar, vou ir pra rua, vou correr, vou mudar minha alimentação, vou tirar o que me faz mal, que eu sempre vivi de refrigerante, coisa industrializada, chocolate, bolacha, essas coisas. Eu falei, vou tirar o que me faz mal, vou correr, vou aprender a correr, vou emagrecer uns quilos, depois vou pra academia pra perder o restante. E, cara, como eu disse pra você, eu fazia isso 4 horas da manhã. E a galera que me acompanha no Instagram sabe disso, porque eu postei todos os dias lá. Então eu fazia 4 horas da manhã, eu fazia chorando, eu fazia com chuva, eu fazia com sol, eu fazia no frio, que fez nesse meio tempo. E aí, depois disso, depois de uma época, surgiu o Monjaro. Muita gente falou, Cássia, por que você não facilita o processo de tomar Monjaro? Eu falei, não, porque isso aqui é uma questão minha, uma missão minha, e eu vou passar por isso. E, Jonathan, eu comecei a postar. Então eu posto todo dia, eu posto lá, eu faço a minha academia todo santo dia e posto o que eu fiz e tal. E eu não sabia que isso estava indo longe. Não sabia. Eu tinha ali, sei lá, 1.000 e pouco seguidor. Hoje, graças a Deus, cresceu, mas tinha pouco nessa época. Eu não sabia que estava indo longe. E a galera começou a perguntar: você tá tomando alguma coisa? O que você faz? Eu falei, gente, eu levanto e vou, eu levanto e vou. E aí eu comecei a falar: levanta e faz, levanta e faz, levanta e faz, levanta e faz. Por que eu te contei tudo isso? Porque na tua, na tua fala final agora, você disse o seguinte: você falou assim, eu acredito que não pode faltar ação. Em outras palavras, você disse isso. Eu acredito que não pode faltar ação. Tem que ter fé, tem que fazer, tem que tentar, tem que sonhar, tem que ter fé, tem que fazer. E se você for parar pra pensar, se eu te perguntar o que é sucesso, sucesso é relativo. O que é sucesso pra você pode não ser pra mim, o que é pra mim pode não ser pra você. Se eu te perguntar se existe um caminho pro sucesso, pelo fato de que o sucesso é relativo, não existe um caminho pra ele. Depende do que é sucesso pra você. Você Sim, concorda comigo? concordo. Mas só existe uma forma de chegar naquilo que você quer.
levanta e faz o que tem que ser feito. Levanta e faça ser feito. Não tem outra forma, gente. Eu já parei pra pensar, eu já pesquisei, eu amo ler. Eu leio todo santo dia. Isso também é algo que eu prezo muito, que eu gosto muito, faço isso desde os meus 9 anos. Meus pais me incentivaram muito nessa questão. E eu já pesquisei, já estudei, já meditei, já falei com Deus, que também sou muito religiosa. E falei, cara, me mostra aí, Deus, porque só o Senhor me dá uma luz. Existe outra forma de a pessoa alcançar aquilo que é sucesso pra ela, sem ela levantar e agir? Porque, entenda, a partir do momento que você se levanta, você vai ter problema. Você vai ter um desafio, conforme a gente falou na nossa conversa. Mas, se aquilo estiver aceso dentro de você, como estava dentro de mim, não, eu vou emagrecer, eu vou fazer, eu vou fazer e acabou. Então, eu levantava, eu chorava, eu tremia, mas eu tava fazendo. E consegui. Eu disse há 8 meses atrás, porque 8 meses atrás eu cheguei no resultado que eu tinha feito o meu planejamento, que era emagrecer 20 quilos. Desses 8 meses pra cá, eu já emagreci mais. Mas naquele dia eu falei, eu vou emagrecer 8. Então, 20. Então, há 8 meses atrás eu tinha chegado nessa meta de emagrecer 20 quilos. E, cara, eu acho que você me conheceu, eu já tava nessa transição. Sim. Então, você não me conhece, né? Depois aqui eu te mostro nos bastidores. E irreconhecível. Hoje eu me olho e eu falo, como que eu respirava? Eu nem sei, porque é irreconhecível mesmo. Mas quando a galera me pergunta o que você fez, eu falo, eu levantei e fiz o que tinha que ser feito. E eu não sabia que isso tinha ido longe. Hoje, na data de hoje, conversando com uma pessoa no Instagram, a pessoa brincou comigo e falou assim, levanta e faz. Daí eu comecei a falar muito essa frase. E eu falei assim, cara, você é uma inspiração, porque ela também saiu de um quadro depressivo ali, quase que já uma depressão, não estava ainda em depressão, mas estava, né, iniciando, descadeando isso na vida dela, por uma perda que ela teve, e ela se perdendo nesse processo tudo, e hoje ela tá lá fazendo os exercícios físicos dela e voltando pros projetos, e sonhando, e já fazendo planos para daqui de X anos e tal, e a mulher tá deslanchando, eu conversando com ela, falei, cara, você é uma inspiração, parabéns. Ela falou, cara, eu só fiz o que você postou todos os dias, levanta e faz. Então é bem isso que você falou, Jonathan, se a gente resumisse, a tua fala seria o cara, qual que é o diferencial para chegar nesse ponto e ter essa conciliação da qual a gente falou? É levantar, não parar de sonhar, não parar de ter fé e fazer. Faz. É isso mesmo. Faz. Cada vez mais. Cada vez mais. Jonathan, muito obrigada pelo papo. Meu Deus, como eu disse pra você, eu ficaria horas aqui conversando. Eu também, com certeza. Eu que agradeço, Cássio, pela oportunidade. Muito bom contribuir com esse projeto de vocês. Tenho certeza que vai ser sucesso. E espero que no próximo Verdade Novamente eu possa estar aqui contando mais um pouquinho de algumas histórias, né? É isso, inclusive, nossa, você me deu um belo de um gancho aqui. Tem mais 5 minutos pra mim fazer uma pergunta pra ele? Tem, não tem? Seguinte, qual que é o próximo passo do Jonathan? Qual que é algo assim, de repente se for um sonho que você não queira compartilhar, não tem problema nenhum. Eu também sou dessa questão que a gente meio que espera acontecer pra depois sair falando. Mas assim, tem alguma coisa que já tá meio engatilhado, que você olha, isso aqui é meu próximo passo, é o que eu quero fazer, é o que eu quero pra minha vida, que você queira e possa compartilhar? Uma coisa que hoje eu venho enxergando muito, sim, Cássia, é que até eu tô pensando muito, eu tô estudando sobre isso já, que é assim, que hoje eu enxergo que o nosso mercado, ele tá muito tecnológico, né? Show. Então, por exemplo, assim, eu tava passando em uma cidade esses dias, e aí eu olhei o comércio em vários pontos comerciais fechados, né? E eu até comentei com a pessoa que estava comigo no carro. Falei assim, nossa, como que pode, né? Hoje a gente tá vendo assim que loja de calçado fechando, loja de eletro, enfim. Eu tô enxergando que hoje as pessoas estão buscando mais o lado intelectual mesmo, o lado digital, né? O lado de comprar pela internet, receber tudo em casa, né? Então, assim, eu acredito que num futuro próximo, e falo bem próximo mesmo, a grande parte ali do parte de comércio, essas coisas assim, vai estar mais voltado para a parte de internet mesmo, entendeu? Então, assim, hoje eu tô buscando alguns conhecimentos nessa área, entendeu? De empreender pela internet, entende? Então, assim, é ainda um pouco cedo para comentar sobre o meu sonho, né? Ainda fala assim, ainda tá em papel, mas assim, eu penso em empreender alguma coisa na era digital mesmo, entendeu? Legal. Pensando assim em vendas e alguma coisa relacionada na internet. Porque eu acredito que quanto mais tempo passar, mais a gente vai ter que se aperfeiçoar nisso, entendeu? Com certeza. Claro que a gente vai ter algumas coisas que ainda vai continuar, né? Como normal, por exemplo, né? Eventos, né? Imóveis, mas eu acredito que em algumas partes relacionadas a comércio, cada vez mais vai ser a parte digital, a era digital mesmo. Entendeu? Show. Então, assim, eu estou buscando já
algumas novidades, buscar algumas coisas para minha vida na parte de empreender pela internet. Muito bom, Jonathan. Ótimo. Fiquei morrendo de medo de você responder assim: ah, tô pra aposentar. Não, não. Ixi, tem muita água ainda. Não, Passar não. embaixo da ponte, né? Novo Você é um ainda, cara né? novo, extremamente inteligente, então eu falei assim: vai que ele já fez tudo que ele queria fazer e vai Não, falar que ixi, vai tem muito aposentar. ainda, né, Gás? Mas a ideia do empreendedor é nunca parar, né? Nunca parar, com É bem certeza. isso. Desacelerar, né? É isso Sempre aí. vai querer desacelerar, mas acho que nunca parar. Porque mente vazia também, né? Nunca dá certo, Não né? dá, não dá. Abre espaço pra um monte de coisa ruim, Exatamente. desnecessária na Então, nossa assim, vida. quanto mais a gente mantém a mente ela cheia, mais fica mais ativa, né? Então, a nossa vida ativa, ela é muito boa, né? Falar assim, quanto mais ativo tiver, melhor é. Com Né? certeza, com certeza. Jonathan, muito obrigado pela tua contribuição. Eu tenho certeza que se a galera assistir você assim que esse episódio for ao ar, eles vão adorar. Se assistir você daqui 4 meses, vão adorar. E se assistir você daqui 3 anos, 10 anos, ainda vão ter muito para aprender. Com Porque certeza. você realmente tem uma história, um conhecimento inspirador, né? E que pode nos ajudar na nossa jornada, naquilo que a gente sonha. Enfim, você deu tanta dica aqui, tanta sugestão de como a gente pode atravessar as nossas dificuldades e alcançar os nossos sonhos, que é muito valioso. E eu quero, pra gente finalizar, te entregar aqui um mimo, vamos assim dizer. É só, na verdade, uma lembrança. Essa lembrança aqui é para quando você olhar para ela. Olha Você que pode legal. pôr em um lugar estratégico lá do teu escritório, da tua Que casa. legal. Quando você olhar para essa lembrança, você vai falar assim: um dia eu contribuí, Que bacana. um dia eu contribuí para a vida de alguma pessoa, para a vida de algumas pessoas. Você Muito lindo. pode ter certeza disso. Então, essa que é a ideia, tá? É para você sempre olhar e falar assim: nesse dia eu impactei Muito a vida de bacana. alguém. Gostei, muito legal. Legal mesmo. Que bom que E você com, gostou. e com certeza vou lembrar cada vez que eu olhar. Essa é a ideia. Assim como você vai deixar a marca na vida de outras pessoas que vão assistir, que vão passar por aqui. E o engraçado é que as pessoas não assistem isso aqui só quando é lançado. Recentemente recebi um comentário de uma pessoa que estava assistindo um episódio lá da primeira temporada de 2024. Ou seja, tem gente assistindo lá de trás ainda. Então, assim como você vai deixar marcas na vida das pessoas que vão assistir daqui pra frente, a ideia do Fala-se Podcast é também deixar uma marca em você para que você sempre se lembre que um dia você contribuiu para a vida de alguém, Fico muito principalmente para mim, feliz. aprendo muito com Fico muito você. feliz. Agora eu vou fazer uma pergunta. Por favor. Qual que é a ideia de empreender da Cássia com o projeto? Com esse, você Com fala? esse projeto. Cara, na realidade, isso aqui nasceu assim, Jonathan. Muito obrigado pela pergunta, tá? Interessante pra caramba. Aqui nasceu o seguinte: há 2 anos atrás, que foi a primeira temporada, 2024, eu tinha acabado de abrir um braço no meu escritório que era para modelo de negócios, né? Modelo de negócios e planejamento estratégico para empresas. E, bom, eu tô atuando em Colorado, e Colorado tem 22 mil habitantes. Quando eu falo modelo de negócio para um empreendedor que empreende há 30 anos, ele fala: eu falei, nossa, cara, peraí, eu tô aqui e a minha cabeça tá de novo acelerada, a tecnologia, essas coisas tudo, e eu preciso antes levar essa informação para as pessoas. Então eu preciso antes conversar com as pessoas, explicar o que é isso, como pode adquirir novas estratégias. Tá, como que eu vou fazer isso? Eu posso sentar lá, tentar falar pro Jonathan, que é um empreendedor daqui, e ele pode entender ou não, querer ou não, e enfim. Ou eu posso convidar pessoas que aplicaram isso em suas vidas e que dá muito certo, né? E que deu certo, que tem resultados para essas pessoas contarem dessa forma. Então daí nasceu o Up Podcast na época, se chamava Up. A minha empresa se chamava Up também. Por questões do INPI eu tive que mudar, porque não conseguia registrar. E aí foi daí que nasceu o podcast em 2024. 2025 eu passei o ano cuidando da minha saúde. Foi quando eu tava pra morrer mesmo. E aí eu falei, deixa eu parar, cuidar de mim e tal. Então, como eu gravo sempre no começo do ano, foi bem no auge que eu tava cuidando de mim ali. Terminei mais pro fim do ano, eu não consegui gravar em 2025. 2026 eu volto com tudo. Pra quê? Pra continuar essa missão, que é levar esse conhecimento para essas pessoas de uma forma estratégica, de uma forma mais barata, acessível, vamos assim dizer, na verdade de graça, né? E não vindo de mim.
Não é a Cássia que tá aqui falando, olha, modelo de negócio funciona, planejamento funciona, você sonhar funciona, você planejar funciona. Não é eu que tô falando. É o Jonathan que empreende há 14 anos em negócios simultâneos. Ontem foi o Rômulo que empreende no mundo do agro. Antes do Rômulo foi a Vanessa que empreende com 2 empresas, né, de varejo. Então, eu coloco pessoas aqui que vai falar pra galera lá de casa que funciona, que dá certo, né? Então, esse negócio aqui é transmitir esse conhecimento. Que É bacana, que levar legal. para o máximo de pessoas possível. E eu fico muito feliz com essa missão, feliz demais. Falar que eu vivo disso? Não, né? Mas eu fico feliz demais com essa missão porque todos os dias, Jonathan, eu falei isso no podcast, mas vou reforçar hoje, falei isso ontem. Todos os dias antes de iniciar um podcast ou antes de iniciar o meu dia, independente se tem podcast ou não, eu falo para Deus assim, Deus, que eu possa ser a resposta para alguém. Que o meu trabalho seja a resposta para alguém. Como já foi em outros momentos, mas quero continuar essa missão, isso é uma missão para mim. E quando essa semana passada eu recebo um comentário de uma mulher lá da Bahia que me perguntou algo do episódio que ela estava assistindo de 2024, eu falei, não, é isso. Deus tá me usando. Eu tô conseguindo alcançar determinadas pessoas. Talvez não é o número que eu queria, talvez, né, enfim, gostaria de muito mais, gostaria de alcançar mais estados, mais pessoas e tudo mais. Mas aqui, a galera que eu tô alcançando tá fazendo a diferença e isso não é por mim. É pra Deus, porque é tudo dele, por ele e pra ele. Então eu vejo muito o agir de Deus nisso, sabe? Às vezes a gente. É bem aquela história que você contou que você queria abrir uma franquia. Eu vi Deus ali. Às vezes a gente quer uma coisa. E aí Deus fala assim: não é isso, vem pra cá. Então o podcast poderia ser uma das formas de eu ganhar dinheiro? Poderia. Mas ainda não é. E não sei se seria o plano, porque nesse caso é contribuir pra vida de outras pessoas. Aí pra ganhar dinheiro eu tenho 2 empresas que já me dá bastante retorno financeiro e me dá também bastante coisas para pensar e colocar em prática. Tá certo, é isso aí. Respondida a Com pergunta? certeza que o projeto vai somar na vida de muitas pessoas, pode ter certeza. Amém. Deus abençoe e que você esteja Amém, certo. nós todos. Jonathan, novamente, obrigado, Eu cara. que Fico agradeço de muito coração mesmo. feliz demais. E olha, eu tenho que agradecer muito a nossa amiga, quer dizer, a minha amiga, Com certeza. a minha amiga Zaine, por ter nos apresentado, porque, nossa, me inspira muito ter uma pessoa como você na minha E lista eu de agradeço contatos. por tudo e principalmente pela sua amizade. Que isso, tamo Com junto certeza. sempre. E ó, você empreende há 14 anos, eu empreendo a metade do tempo. Obviamente eu não tenho o que você tem de experiência, mas no que você precisar de mim, eu tô à sua disposição. Pode Digo contar também, comigo. com No que eu toda puder certeza. agregar, eu vou ficar muito feliz. Estou à disposição no que for preciso. Sempre. Tamo junto. Muito obrigado. Obrigado, Você digo é um eu, viu? parceirão. Um abraço a todos. Vamos finalizar de uma forma bacana que eu gosto, que é o Vamos. seguinte, o meu lema, então, né, uma coisa que eu falo muito é o levanta e faz, eu falo isso a todo momento, quase. Então, a gente termina o podcast assim, eu e você no 3, a gente olha pra aquela câmera e fala, levanta e faz. Perfeito. Fechou? Combinado. Então, vamos lá. Galera, muito obrigado pela tua companhia até aqui. Nós estamos finalizando esse episódio maravilhoso, leve, gostoso e cheio de coisa pra você aplicar na tua vida. E você ser essa pessoa aqui, ó, como o Jonathan, de sucesso, empresário grande, pessoa maravilhosa, ser humano incrível. Fechou? Aplica isso, deixa seus comentários aqui, o que você achou, já curte o vídeo, se inscreve no canal, tudo esses trem aí que você já conhece. E vamos pra cima. 1, 2, 3, levanta e faz!